Olá! Hoje o tema é como mudamos nossos pensamentos. Bom, para a gente entender como a gente muda nossos pensamentos, eu pensei primeiro em a gente entender como a gente cria, né? Esses pensamentos o pensamento que eu estou dizendo aqui são as crenças, né? Que são o conjunto de sistemas de verdades que a gente adquire ao longo da nossa existência e que faz a gente interpretar as situações de vida de uma determinada forma. Cada pessoa que passa por uma experiência, ela experimenta as coisas de um jeito particular, de acordo com esse conjunto de verdades ou crenças que a gente tem guardado na nossa mente. E ela é feita a partir das experiências que a gente tem, daquilo que a gente escuta ao longo da vida e do reforço através de novas experiências que fazem a gente dizer isso é verdade, né? E por causa dessas crenças, muitas vezes a gente sofre mais do que seria necessário, né? Aliás, como eu já falei em outro vídeo, sofrimento é desnecessário. Né? A gente pode sentir alguma dor enquanto a vida está acontecendo, mas o sofrimento, para mim, é a extensão, né? É a continuidade dessa dor, e ela é feita, essa continuidade dessa dor é feita por causa das crenças, das verdades que a gente acredita que são assim, são imutáveis, são absolutas e são gerais, né? Então, porque a gente acredita nisso, a gente termina sofrendo. Então, na maioria das vezes, a gente passou por essa experiência, ela impactou a gente e depois ela teve um reforço através de repetição, né? E aí a gente diz, tá vendo como isso acontece desse jeito, né? Para desfazer essa crença ou essas verdades, a gente tem que começar a buscar coisas diferentes, ou, como eu ensino, através de afirmações, por exemplo, eu agora escolho acreditar que. E aí a gente vai escolhendo um novo grupo de interpretações, né? A gente vai procurando interpretar as coisas, as situações de vida de uma outra forma, através de uma determinação consciente. Nas primeiras crenças que a gente adquire, normalmente é muito inconsciente, a gente não sabe que está escolhendo acreditar daquela forma. Mas para desfazer esse grupo primeiro, a gente tem que ter uma decisão consciente. Então, agora eu escolho acreditar, eu quero acreditar que. E aí, para isso, é importante a gente conhecer outras pessoas que veem e experimentam as coisas de outro jeito. Ir para outras culturas mundiais, né? Para perceber, olha, na minha cultura, a gente vê a coisa desse jeito, mas na outra cultura vê de outro jeito. Então, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo bem diferente. Até onde eu sei, na Rússia, um homem pode beijar um outro homem na boca sem ser homossexual. E isso não desfazer, né, a orientação sexual dele. Se um homem beija na boca de outro homem, aqui no Brasil, ele é considerado homossexual. E então, veja, são duas... É um fato só, um homem beijando o outro homem na boca, e duas interpretações diferentes. Então, e nenhuma das duas é mentira ou verdade. É só como aquele grupo de pessoas escolheu ver aquela situação. Ou como na Escócia, que homens usam saiotes, que tem até um nome, kilt, parece. Eles usam um saiote. Ou, como antigamente, né, na época até de Jesus, se usavam umas batas grandes, umas saias longos. Homens usavam longos, né, e não eram considerados metrosexuais por causa disso, nem homossexuais, nem efeminados por causa disso. Assim como na Escócia, os homens usam os kilts, as sainhas,
que são representantes da família daquela pessoa, do clã daquela pessoa, quer dizer, o xadrez de que é feito, com as cores e a forma que é feita, representa o clã daquele homem. E ele não é considerado uma pessoa diferente por causa disso. Ele é um homem heterossexual, normal. Então, veja, como a gente tem crenças, essas são crenças mais clássicas, né, mais visíveis, mas a gente tem crenças mais sutis, que às vezes atrapalham muito a vida da gente, e crenças relacionadas à nossa imagem, né? Um exemplo meu, como eu era uma pessoa quando eu era pequena, né? Quando eu era novinha, bem pequenininha mesmo, acho que até uns 8, 9 anos. Não, a minha vida inteira eu fui assim, mas até uns 8, 9 anos, eu tinha essa característica de dormir com o olho aberto. Eu estava dormindo, ou seja, meu cérebro levava muito tempo para acordar. E eu estudava de manhã. Então, eu não acordava num horário bom para mim, de manhã. E então, eu ia para a escola, ainda meio que dormindo. Então, eu fazia muitos equívocos, porque eu ainda estava dormindo, eu entrava em sala errada, eu ficava parada nas aulas sem estar ali, porque eu estava dormindo. Eu estava de olho aberto, mas estava dormindo. Então, por causa disso, eu aproveitava talvez muito pouco das aulas e eu comecei a me perceber, me ver como uma pessoa que não aprendia com facilidade. Então, até minha vida adulta, eu tinha dúvidas sobre a minha capacidade intelectual, se eu era uma pessoa esperta ou não. Então, eu comecei a ficar com uma autoimagem de uma pessoa que não memorizava muito bem as coisas, ou seja, que não aprendia. Eu não tinha as características de uma pessoa inteligente, que era memória, atenção, focada, e que lembrava das coisas, né? Eu não sabia, muitas coisas me perguntavam, eu não sabia, e também não gostava muito da forma como era o estudo, né? Estudar, eu não gostava de estudar, na verdade. Então, eu comecei a me perceber como uma pessoa que não aprendia com facilidade. Só na faculdade de psicologia é que eu percebi que não era isso, era porque as coisas não me interessavam. Quando eu me interesso por uma coisa, eu memorizo e aprendo. Então, aquela história que hoje em dia se considera hiperfoco. Então, talvez eu seja neurodivergente, eu não sei de fato isso, porque eu nunca fui buscar essa informação com especialistas. Mas assim, olhando, entendendo, me parece muito que eu sou neurodivergente, ou seja, eu tenho uma forma de aprender, de captar informação particular. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa pouco inteligente, mas que eu não aprendo igual a todo mundo. Então, com essa autoimagem, eu me percebia muito incapaz das coisas por muito tempo, até começar a minha vida adulta. Eu tive uma crise existencial, fui fazer terapia, em parte por causa disso, né? Porque eu acreditava que, como eu não aprendia com facilidade, eu ia me dar muito mal na vida adulta, como profissional, porque eu não aprendia. Isso mudou, né? Por causa da psicoterapia, eu fui aprender, quer dizer, eu fui mudar meu pensamento através da psicoterapia, que essa é uma grande forma de você mudar o pensamento. Lá a gente elabora aquilo que a gente aprendeu sobre nova ótica. E aí amplia. Então eu mudei vários conceitos dentro da psicoterapia. Enquanto eu fazia psicoterapia, eu fui mudando vários conceitos e fui me adequando a isso. Então minhas verdades foram mudando e eu fui começando a interpretar aquilo que acontecia comigo de outra forma. Mais tarde eu aprendi treino mental através do método Louise Hay, que é repetir afirmações até o meu cérebro internalizar essa nova forma de interpretar o mundo. Por exemplo, eu gosto de uma que é: eu estou sempre em segurança e divinamente protegida. Essa é uma forma de acreditar. Hoje em dia eu acredito que eu estou sempre em segurança e divinamente protegida. Então, quando eu saio na rua, eu saio olhando o mundo sobre essa verdade, que eu estou em segurança e divinamente protegida. Isso para mim é uma verdade. E eu termino criando essa experiência de me perceber em segurança, independente do lugar onde eu estou.
Posso estar no pior lugar do mundo para as outras pessoas, mas como eu acredito que eu estou sempre em segurança e divinamente protegida, eu passo uma aura de confiança que termina reproduzindo essa verdade para mim. Então, assim a gente vai mudando aos poucos, tá? Não se muda um pensamento, uma crença, uma verdade internalizada. Você não muda por decreto. Ou seja, você não diz, eu agora vou pensar assim e começa já a pensar. Você vai acrescentando, vai mudando ao passar do tempo, da persistência. É por isso que eu digo sempre para os meus clientes que é muito importante a gente ter paciência, porque, no geral, é longo o processo, então a gente tem que ter paciência, uma espera tranquila, a gente tem que esperar tranquilamente, sem agonia, aquela nova verdade se estabelecer, e persistência, porque a gente vai ver mais a antiga do que a nova. Então a gente tem que persistir, apesar de não estar vendo ainda a nova determinação. Então é assim que a gente muda, no geral é assim, né? Que a gente muda pensamento, com paciência e persistência, conversando com pessoas que tenham outras perspectivas, vendo outras experiências diferentes daquelas que a gente tem sobre a mesma situação. Então a gente vai ampliando a nossa consciência até isso mudar na gente. Então é assim que a gente muda os pensamentos e as crenças, né? Devagar e sempre. E eu posso garantir pela minha própria experiência que dá para fazer isso com o processo psicoterápico ou sozinha mesmo, mas eu acho difícil fazer sozinha, mas assim, mudando de ambiente, saia do ambiente em que você está. Se todo mundo acredita na mesma coisa que você acredita, você não vai conseguir mudar o pensamento. Então é importante você ir para outros lugares onde pessoas pensam diferente de você. E aí vê, olha, mas essa pessoa pensa diferente e tem uma experiência diferente da minha de vida. Então, por que eu vou ficar nessa aqui se eu não estou gostando dela, né? Tem mais essa, eu posso não estar gostando. Agora, se eu gosto de acreditar e que a minha vida é boa acreditando naquele grupo de verdades, eu não preciso mudar. Eu só preciso mudar aquilo que está ou me prejudicando de eu viver uma vida legal, né? Ou me fazendo mal, me fazendo sofrer, né? Me fazendo estender uma dor humana. Bom, então para hoje é o que eu tenho. Até a próxima.